Gravando. Então, mais uma vez, pessoal, boa noite. Agradeço aqui a participação de vocês, tá? Nossa live, a segunda live, né? Desse ano aqui. Semana passada a gente falou um pouquinho, né? Semana retrasada, na verdade. Semana passada a gente não, infelizmente, acidente com vocês, não pude ir, né? Tive alguns imprevistos, mas a gente falou sobre a parte de Threat Hunt, né? A questão da visibilidade do software. Às vezes não consegue ter, devido à quantidade de demanda, alertas, enfim. Então, o Hunt ele vai dar essa visibilidade, vai ajudar o software a ter essa visibilidade. Hoje vai ser bem interessante porque vou trazer esse tema aqui para vocês, ó, sobre recarregar aqui, tá travado. Deixa eu ver se agora vai. Claro que esse Office Online ele dá uma coragem, né? Tá ali. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma taja, Office Web Frame. Vocês conseguem ver aí? Não, né? Vai só para mim que tá mostrando. Digam aí. Deixa eu mostrar aqui. Aqui não, beleza. Não, é só para mim que tá mostrando essa página. Ou é um bug. Então vamos lá, né? Então, o que são vulnerabilidades e como elas funcionam na prática, tá? Então, para quem ainda não me conhece, né? Aqui eu sou o Wagner Souza, sou instrutor aqui da Square. E a nossa proposta é tentar trazer, pelo menos semanalmente, algumas lives para a gente poder debater alguns temas, até complementar, né, também os assuntos que são abordados nos cursos. Se falar nos cursos, né, vale salientar que iniciamos há 15 dias atrás, né, já temos a primeira aula dos cursos do Incident Response parte 1 e parte 2, tá? No mês que vem vai ter o curso de Threat Hunt. E se você ainda tiver interesse de participar de uma dessas turmas que já iniciaram, não tem problema, porque só houve a primeira aula, já que sábado que passou foi carnaval, não teve aula. Então, já tem uma aula, já está gravada, e dá para você acompanhar o curso tranquilamente. Se tiver os partidos, está aqui o endereço, quem quiser ainda se matricular nesses cursos. Entre outros cursos também que vamos ter no decorrer do ano, que é o curso de Ransomware, o de DeFi e o de Threat Hunt, tá? Mas vamos lá. Outra coisa também, que quiser se conectar comigo, é só escanear aqui o QR Code e aí vai levar você até minhas redes sociais para a gente se conectar, tá bom? Então, é bem interessante, pessoal, a gente falar... Wagner. Oi. Tua tela não está compartilhando não, tá? Eita, tá não? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Sabia que tá faltando alguma coisa? Ainda bem que na gravação, né? Eita. E agora, consegue ver? Vou minimizar aqui. Tá. Pronto. Falei, mas só trazendo de volta, né? Nosso tema de hoje. A importância da análise de vulnerabilidade. Por quê? Poucas empresas hoje, elas, de fato, elas têm um processo de gestão de vulnerabilidade. Tá? Isso é muito importante porque se você vai participar de uma auditoria, por exemplo, da ISO 7001, a sua empresa ela quer certificar na ISO 7001, existem controles, a gente vai ver daqui a pouco, que menciona sobre isso. Se a tua empresa trabalha com transações de cartão de crédito, então ela está sob a jurisdição do PCI DSS. Lá, eles recomendam, se eu não me engano, são 4 análises de vulnerabilidades por ano e 2 pentests. Então, veja aqui, a análise de vulnerabilidade vai te ajudar, por quê? Porque aí você vai mapear o risco que você tem, vai tentar corrigir essas vulnerabilidades para que o pentest possa validar tudo que você fez. Às vezes o pessoal
cai no erro de vou iniciar um pentest. Não, primeiro você vai arrumar a sua casa, colocar as medidas de criação dos basilares, procedimentos, a gestão de vulnerabilidades, para depois sim você realizar um pentest. O pentest, de preferência, que é o recomendável externo, ou seja, uma empresa externa possa ter um escopo definido. Então, você vai definir um escopo para ela, se vai ser a rede local, se vai ser ativos que estão expostos para a internet, enfim, tem um escopo aí. Você vai definir para eles o escopo e eles vão atuar somente naquele escopo ali, tá? Então, as vulnerabilidades são muito importantes para serem tratadas, uma vez que a gente está vendo muita vulnerabilidade pesada. E aí do sistema de PAN, eu esqueci o nome agora, mas é um sistema bem famoso aqui, é muito utilizado, então muito vulnerável. Notepad++, né, que é o editor de texto, lá que o pessoal usa para desenvolvimento também. Surgiu uma vulnerabilidade pesada nele aí. Tá? Aí você me diz, mas isso aí muitas vezes é utilizado com uma máquina, um endpoint final, desenvolvedor e colaborador. Então, mas aí que está. Qual o vetor de ataque? Então, muitas vezes pode ser até mesmo uma máquina que ele ganha um acesso inicial, não tem tantos privilégios, mas por explorar uma vulnerabilidade, por exemplo, no INRA, no Pad++, o que acontece? Ele já consegue fazer escalações de privilégios. Então, por isso que é muito importante que a gente possa tratar as vulnerabilidades e entender como elas funcionam na prática. Então, no finalzinho, eu faço o laboratório, se não der certo, preparei ele hoje, mas você sabe, né? O filme sempre tem os seus imprevistos. Tá bom? Mas vamos começar. Então, falando de conformidade, como eu falei para vocês, a importância. Então, hoje é fundamental que a sua empresa ela procure, se ela não tem ainda um selo de ISO 27001, que ela procure ter. Por quê? Porque aí ela vai mostrar para o mercado o seu compromisso de conformidade, né? Em compliance até mesmo com as leis de proteção de dados. Por quê? Porque a ISO 27002, na sua nova versão, a de 2022, a 27001, na verdade, né? Que essa ISO que eu vou falar aqui, a 27002, é o anexo A da ISO 27001. Como assim? Rapidamente. Emily e Iago, se vocês puderem liberar aí, por favor, professor, agradeço. O que acontece? A ISO, que audita, você é auditado com meio da ISO 27001. Agora, os controles que vão ser aplicados de segurança, processuais, administrativos, físicos, eles são as recomendações que vêm aqui, no anexo A, que é 27002. Então, na ISO 27002, o que ela recomenda, ela não é positivo, porque positivo é 27001. Nem todos os controles são cabíveis na auditoria, por quê? Porque você vai delimitar um escopo para a auditoria. Então, o auditor vai atuar naquele momento ali, naquele escopo. Mas, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades técnicas, a ISO 27002 pode ser, para a gente, um norte. A minha empresa ela não vai certificar na ISO, não tem problema. Você pode usar o anexo A, que é o 27002, com os controles, que ele vai te dizer, por exemplo, outros controles interessantes que também tem, segurança de redes. Ele não vai te dizer como fazer, mas vai te orientar quais seriam as melhores práticas, como ele está fazendo aqui. Tá? Então, ele é só uma parte, né? Não dá para trazer tudo, mas é o controle 8.8, gestão de vulnerabilidades técnicas. O tipo do controle, ele é preventivo, ou seja, para você se prever contra as ameaças, e ele vai separar, né, propriedade de segurança da informação, fidelidade, integridade, disponibilidade, conceito de segurança cibernética, porque aí ele vai, essa nova versão da 27001, ela vem em conformidade também com a cibersegurança, tá? O espaço cibernético, e a proteção de dados também. Então, o que é que ele diz lá? Diz que convém que informações sobre vulnerabilidades técnicas dos sistemas de informação em uso sejam obtidas. A exposição da organização a tais vulnerabilidades sejam avaliadas e medidas apropriadas sejam tomadas. Então, essa é uma das recomendações. Claro, se você for visitar todo o controle, é bem extenso, deve ter umas 3 páginas, mais ou menos, informando como é que você deve
aliás, o que você deve fazer para garantir que esse controle seja atendido, no caso, a gestão de vulnerabilidades técnicas. Tá? Então, depois que tiver a oportunidade, você pode pesquisar na algum website aí, né, no Google, ele vai te trazer um resumo que tem esse controle e você vai ver que é bem interessante, tá? Então, ó, mais uma resposta aqui. Ou seja, a gestão de vulnerabilidade me ajuda a ter conformidade. E isso independentemente se a minha empresa vai ser certificada na ISO ou em outra certificadora. Mas, para que eu tenha um controle de segurança adequado para a gestão de vulnerabilidades, a ISO 7002, ela me garante, né, esse controle onde eu posso ter essas minhas orientações, tá bom? Bom, na parte também da resposta a incidentes. Em resposta a incidentes, existem vários frameworks, tá bom? Assim como existe a ISO 7002, que tem os controles técnicos, administrativos, físicos, também tem o SysControl, tem o PCI, DSS. E para resposta a incidentes, nós temos o NIST, que é um dos frameworks que podemos utilizar. Existe um fascículo exclusivo para isso, que é o SP861, ou seja, quem faz parte que é o aluno do incidente de resposta parte 1 ou parte 2, uma hora vai se deparar com esse framework e com a atividade que ocorre em cada fase dessas aqui. Mas, vale, questão de vulnerabilidade, gestão de vulnerabilidades. Onde é que vai entrar aqui? Nessa primeira parte aqui, ó, na preparação. Tá? Por quê? Uma vez que eu lanço um scan de vulnerabilidade, estou me antevendo as ameaças. Lembra? A ISO Lab 102, de forma que ele é classificado de uma forma preventiva, de fato, para você se prevenir, você analisar os seus ativos. Tá? Aqui também, na parte de preparação, vai uma coisa muito importante. Quantos de vocês fazem inventário dos ativos? Porque, veja, uma coisa é você fazer gestão de vulnerabilidades, mas se você não tiver um escopo definido, quais os ativos são as joias da coroa, como é que você vai poder tratar essas vulnerabilidades? Vai dar prioridade, que vai ver daqui a pouco. Também você vai precisar priorizar o que, você vai aplicar um patch, por exemplo. Tá? Então, na parte de preparação, antes de detectar ou analisar, ou conter, eu preciso me preparar para a ameaça. Lembrando, um incidente pode acontecer, ele vai acontecer. Agora, da maneira que ele acontece, ele vai trazer um impacto, um risco, um negócio, uma magnitude. E ele pode ser a magnitude, o impacto dele pode ser pequeno, dependendo do que você teve de preparação para aquilo ali, para fazer a proteção, a erradicação e a recuperação do incidente cibernético. Então, tratou a vulnerabilidade, mas às vezes, mas tem um servidor que eu não consigo tratar, que é antigo, tal. Então, você precisa pôr medidas compensatórias. Então, o que seria uma medida compensatória? Eu tenho um servidor que roda em COBOL, não consigo atualizar esse servidor porque é muito antigo, não tem mais patch, tal. Então, uma medida compensatória, talvez isolar no VLAN. Tá? Air gap, né, que o pessoal hoje fala que são salas sem acesso para a internet. Então, são medidas compensatórias. Porque no momento eu não consigo tratar aquele meu risco, aquela vulnerabilidade, não consigo trocar. Então, eu coloco uma medida compensatória ali para eu poder mitigar o risco. Né? Não vou zerar, é impossível zerar, sempre vai haver um risco. E agora, outra coisa importante também. E quando eu falo da perspectiva de um atacante, tá? Na perspectiva de um atacante, nós temos o framework CyberKill Chain, que é da Lockheed Martin. Então, o que é que ele me diz aqui? Ele me diz o seguinte, ó, são 7 fases que ele vai abranger de um ataque. Claro, não é tão completo quanto o que é trazido no Might Attack, mas é um framework tão no norte de como um ataque ele se segue. Então, eu posso, por exemplo, detectar vulnerabilidades no meu alvo por meio de reconhecimento. Tá? Por quê? Porque aí eu posso detectar ativos que estejam expostos na internet, um funcionário insatisfeito, tudo isso é uma vulnerabilidade. É um vetor que eu posso utilizar para atacar. Ou até mesmo, imagina que eu consegui ter acesso, né? Então, fez um reconhecimento, ou seja,
ele conseguiu pegar informações de senhas vazadas daquela empresa. Ele sabe que aquela empresa trabalha com um software específico, então ele faz um weaponization, então ele vai mandar um e-mail, um malware lá, para quando eu clicar, ele possa ter um acesso inicial. Ele vai fazer a entrega e eu tenho um acesso inicial. A partir do momento da quarta fase, ele vai estar na fase de exploração. Nessa fase de exploração, dentro da rede, o que ele pode fazer? Ele pode mapear, usar ferramentas para mapear ativos, serviços que estão rodando na sua rede ou em redes externas, e ele pode também analisar e verificar se os serviços que estão expostos ele não possuem uma vulnerabilidade. Talvez você não tenha, o sistema que você utiliza não esteja exposto para a internet, mas a partir do momento que eu tenho um acesso inicial para dentro da sua rede e eu faço uma exploração na rede, eu consigo detectar que existe um software desatualizado. Então, eu posso preparar alguma coisa aí para poder fazer um ataque. A gente vai mostrar daqui a pouco. Algo que eu posso utilizar para explorar aquela vulnerabilidade. Então, veja aqui. Eu trouxe 3 perspectivas aqui, né, da parte pessoal GRC, da resposta a incidentes e da visão de um atacante. Então, tudo isso, a vulnerabilidade é importantíssima, porque ela pode ser explorada ou pode ser tratada de alguma forma. Tá bom? Então, nesse caso aqui, de uma forma maléfica, tá? Explorando vulnerabilidade para alcançar um objetivo maior. Tá bom? Bem, sendo assim, o que são vulnerabilidades? Falou muito sobre vulnerabilidades, tal, vetores de ataque. Nada mais do que uma fraqueza, falha ou erro em sistemas, software, redes, processos organizacionais. Olha, bem interessante isso aqui, tá? Processos organizacionais. Isso aqui também entra na fase lá de resposta a incidentes, processos que, por exemplo, um ataque foi realizado na minha rede. Qual playbook que eu vou utilizar para um ataque de ransomware? Imagina que eu não tenho, é uma falha no processo. E esse ransomware explorou a vulnerabilidade. Eu não consigo tratar, não tratei nem a vulnerabilidade nem o ransomware. Tá? Então, houve uma falha aí, no processo da organização. Comportamento humano, ou seja, eu posso agenciar pessoas oferecendo valor, né, para que aquela pessoa me dê acesso a determinado sistema ou forneça uma senha interessante, eu posso ter acesso ao sistema. E pode ser explorado, né, por ameaças. Então, essas ameaças, ela pode ser um grupo de ransomware, um APT, como a gente viu na live passada. Ela pode ser uma pessoa má intencionada de uma outra empresa que queira obter dados, né, estratégicos da sua empresa. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai comprometer a confidencialidade, integridade ou a disponibilidade dos seus dados. Tá? Então, é isso que a vulnerabilidade faz. Ela vai explorar uma fraqueza, uma fragilidade que existe ali naquele momento, e que ele, se utilizar, ele vai ter muito sucesso. Uma coisa que se está utilizando hoje é a questão da engenharia social. É muito utilizado hoje, estudo do comportamento humano, como a questão, até mesmo você está parado, sei lá, de braços cruzados, o que isso significa? Então, muitas vezes, atores de ameaças, tem pessoas ou estudam esse tipo de comportamento para poder até se chegar próximo de pessoas. Outro exemplo, vocês têm que atentar também no sentido do fator humano. Então, às vezes, quando você observa uma pessoa que se mostra muito vulnerável, é porque ela quer ganhar sua confiança. E muitas vezes ela ganha. Porque uma vez que você observa que ela mostra-se vulnerável, você, sei lá, se pena e tal, se compadece. Muitas vezes, na boa intenção, mas a intenção que ela está utilizando não é a melhor das intenções. Então, ela vai querer obter alguma coisa de você. Então, toma muito cuidado com isso. As ameaças, elas não são apenas digitais, cibernéticas. Estão por aí. Então, muito importante você observar bem, tomar cuidado quando você anda. Às vezes, há coisas que se oferecem, né, coisa dada, né, graça. Toma muito cuidado com isso. Porque, como diz
ditado, né? O diabo, ele mora nos detalhes. Então, sempre observar que possa ser que você mesmo seja um alvo, seja uma vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade que alguém queira explorar. Tá. Essas vulnerabilidades, elas são, quando são descobertas, claro, que existem vulnerabilidades de zero day. Tá? O que seria uma vulnerabilidade de zero day? É uma vulnerabilidade que nem o fabricante tinha conhecimento. Então, imagina que eu sou pesquisador de bug bounty, né, que é um programa que ele vai te dar um valor em dinheiro para você descobrir vulnerabilidades. Então, dependendo da severidade, que a gente vai ver daqui a pouco, do risco, né, que aquela vulnerabilidade pode oferecer ao produto, você pode receber um valor até interessante. Então, grandes empresas como Microsoft, Meta, Elastic, Grafana, enfim, muitas empresas, os grandes players hoje, eles participam desse programa de bug bounty. Por quê? Porque é benéfico para eles. Uma vez que, quando é reportada a vulnerabilidade, eles têm até 3 meses para corrigir. E depois o pesquisador, ele publica, né, o paper, né, a respeito daquela vulnerabilidade. Lembra? Lá, quando aconteceu o problema lá do ransomware do WannaCry, a Microsoft tinha liberado a atualização 3 meses antes. Então, ninguém atualizou. Assim, quem atualizou, beleza, ficou safo. Mas quem não atualizou sofreu com o ataque desse risco que explorava essa vulnerabilidade específica da Microsoft. Tá bom? Então, existem esses programas de bug bounty, mas existem também os APTs, ou até mesmo grupos de ransomware que exploram zero days, então vão comprar vulnerabilidades para ser exploradas e comprometer aquele sistema. Mas, no melhor cenário, então, eu estou trabalhando no bug bounty e eu recebo uma missão de, sei lá, achar uma vulnerabilidade no Outlook. Eu descobri, vou reportar. Quando eu reporto a vulnerabilidade, ele vem da seguinte maneira. Você vai ter o nome CVE, que o que significa? Como Vulnerabilities and Exposures, né? É identificador. No caso, quando a gente fala CVE, a gente já está falando também do contexto de tudo, né? E agrega aqui. Mas, separando, você vai ter aqui ó, o prefixo, que é a CVE, né? Do mesmo, identificador. Você tem aqui, ó, 4 dígitos, né? O ano da publicação. E continua, ó, 4, 5, 7 dígitos, que é a numeração. Tá? Então, essa numeração vai depender, sei lá, 2016, 0001, 0002, e aí vai, né? Então, existem muitas vulnerabilidades, você pode ver aí, quando você bater o olho e observar uma CVE, aí você já sabe que a estrutura dela é essa aqui. Tá? Aqui é o prefixo, você vai ter um ano e vai ter uma numeração que é atribuída. Então, tudo isso você vai ter CVE ID, é a identificação daquela CVE que foi publicada. Tá? Então, a forma mais correta de se publicar, você vê dessa forma. Outra coisa importante, pessoal. Conter os sistemas expostos na internet vulnerável. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque existe um marco civil da internet. Então, até um scan não autorizado, um porta-scan que você faz não autorizado, numa infraestrutura de uma empresa, isso é passível de penalidade. Então, toma muito cuidado. Às vezes você talvez está com uma boa intenção, ó, tal, escaneei, vi lá, tal. Primeiro que você não tem autorização para fazer isso. É tanto que, quando vai ser realizado o pentest, é feita análise, ele também faz uma análise de vulnerabilidade, né? Utiliza ferramentas para descobrir vulnerabilidades, para depois ele validar aquelas vulnerabilidades. É isso que o pentest faz. É diferente do que muita gente fala por aí, pentest é só rodar, por exemplo, Nessus. Entrega relatório. Não é. Tá? Não é. É um conjunto da obra. Vai ajudar, vai. Mas é um conjunto da obra. Tem outros fatores também que ele vai levar em consideração na hora de pentest. Então, até no pentest tem um escopo delimitado. Por quê? Porque não pode passar daquilo ali. Então, se ele achou uma vulnerabilidade, indicação de privilégio, mas ele observou que essa vulnerabilidade é aplicada a um ativo que não está no escopo, então ele não pode prosseguir. Ele tem que ficar ali, talvez, colocar uma observação lá, né, para o relatório, mas ele não pode, por exemplo, explorar a vulnerabilidade, demonstrar, fazer uma cópia ali daquela vulnerabilidade. Tá? Então, toma cuidado com isso. Às vezes você vai no calor da emoção, eita, tem uma vulnerabilidade aqui. Agora sim, claro, né? Pode acontecer de, às vezes, você, um banco de dados, quando não o front-end não está sanitizado.
você coloca alguma informação que é discrepante do que é tratado ali no banco, aí às vezes ele explode na sua tela uma mensagem lá de erro do banco com informações. Aí isso aí é a coisa que aconteceu. Talvez você possa até reportar, né? Não, vou reportar aqui, ó, está acontecendo isso. Por quê? Porque você pode ter dados ali dentro daquela base de dados e aquela base de dados pode estar exposta a uma vulnerabilidade que o pessoal precisa tratar. Tá bom? Então, tome cuidado com isso. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, está sendo passada aqui, é só falar, tá? Pode abrir o chat aí, ou o chat não, o microfone. Tá? O chat não consigo ver, mas então aí eles vão passar para mim. Tá? Você manda também pelo chat, mas se você quiser falar, não tem problema não, tá? Você abre aí, troca o mundo e pode falar. Não tem problema nenhum. Aqui é bem aberto, tá? É uma tal. A gente tá batendo um papo aqui, tá? Sem compromisso nenhum, tá bom? Bom, e como as vulnerabilidades são publicadas, né? Continuando, né? Outra coisa importante, ó, toda vulnerabilidade, claro, existem mais elementos, tá? Não deu para trazer aqui por quê? Porque uma topzinha, tá? A ideia aqui não seja tão cansativa, não deu para trazer muito detalhes, mas existem mais detalhes, mais elementos que quando uma vulnerabilidade ela é classificada. Aí a gente vê isso mais nos cursos, né? No caso, no parte 2 na parte de conceito de hunting. Mas o que é importante é você entender o que é uma CVE, o ID de CVE, como é a estrutura, e entender o seguinte, ó, a métrica é utilizada para que você possa priorizar o que será tratado primeiro. Por isso que você vai receber toda vulnerabilidade, toda CVE, ela recebe uma CVSS, tá? Porque é um score, ou seja, é um padrão que é criado de métrica, vai dizer, por exemplo, isso aqui é 8.8, é alta. Então, essa vulnerabilidade aqui é do posting, né? Posting. Então, imagina, eu tenho um posting e eu tenho uma solução da Fortinet, por exemplo. Aí aqui, aqui é 7.8, a da Fortinet é 4.0. Qual é que eu vou priorizar primeiro? Priorizar que tiver maior impacto. Agora, veja, impacto é um negócio. Por quê? Nem sempre essa que tem um score maior, ela vai ser a prioridade. Como assim, Wagner? Imagina que eu mencionei, né, o Fortinet. Eu tenho um firewall lá. O CVSS dele é 6, por exemplo. Esse aqui é 8.8. Só que o banco está internamente e ele tem um AF na frente. Ou seja, tem uma medida mitigatória na frente dele. Então, talvez eu consiga esperar um pouquinho, porque não está público para a internet. Agora, o Firewall, ele vai estar na minha borda. Então, está para o mundo, para a internet. Vão chegar meus links, conexão lá. Claro, existem vários de perímetros que aí você vai fazer essa agregação dentro da rede, mas o que eu estou falando é um firewall que, de fato, ele vai receber os teus links, vai fazer conexão de VPN, vai tratar a questão de IPS, proteção. Então, aquele ativo ali, para mim, ele é mais crítico. Mas a vulnerabilidade, a CVS dele é 6. Esse aqui é o sim, mas entenda, quando você vai fazer uma análise de risco para o seu negócio, é pensando no seu negócio, que vai impactar o seu negócio. Eu tenho duas vulnerabilidades. Essa aqui, o banco de dados está mais protegido, está interno. Então, para ser alcançado essa exploração, vai ter mais trabalho do que um equipamento que está publicado para a internet e a qualquer momento alguém pode explorar aquela vulnerabilidade se eu não aplicar um patch. Ou seja, o risco é maior. Tá? Então, isso aí a gente vê lá no parte 1, né? Onde existe uma matriz de risco, onde a gente faz análise para tentar identificar e priorizar o que vai ser feito primeiro. Inclusive, aqui a gente está falando de gestão de vulnerabilidades, mas também na questão de incidentes que pode acontecer. Lembra, a gestão de vulnerabilidades ela faz parte também do ciclo de resposta a incidentes, está lá na parte de preparação. Então, eu tenho a questão da priorização na minha gestão de vulnerabilidades, e eu também tenho a questão de priorização na resposta a incidentes. Então, é muito importante a gente ter essas duas informações em mente. Tá
bom? Então, esse aqui é um exemplo de como é publicado uma vulnerabilidade, né? Então, você vai ver as CVEs, você vai ver o status, que tá por quê? Porque dependendo da base, eu vou mostrar daqui a pouco, próximo slide, as bases de dados de CVEs, eles fazem um enriquecimento, ou seja, vão buscar mais informações para trazer aqui, ó. Aqui já traz a referência da linguagem do próprio fabricante, mas talvez a gente consiga colocar um pouco mais de detalhes para que você possa entender, até formas mitigatórias. Então, tem um status aqui, que é muito importante você também observar o produto aqui, eu vendo, a data que foi publicada, a data que foi atualizada. Então, lembra, na live passada, a gente falou lá de uma vulnerabilidade do vCenter, que já havia patches, porém, ela foi atualizada porque já estava explorando essa vulnerabilidade no patch. Ou seja, foi preciso relançar um outro patch para correção dessa nova exploração. Tá bom? Então, é dessa forma que aparece. Claro, pode mudar dependendo da base de dados que tiver de CVEs. E falando em base de dados, eu separei aqui as três principais, que eu gosto muito dessa aqui da Tenable, porque ele tem bastante detalhes, mesmo, que a gente vê aqui. Tem a do CVE, né, que é do MITRE, e do NIST, que é esse aqui. Que foi aquela tela anterior que a gente viu. Aliás, esse aqui é do MITRE. Tá? Então, outra coisa interessante, essa classificação, essa rotulagem das CVEs, ela começou lá em 1999. Veja, quanto tempo atrás, né? Então, já lá atrás, já se teve essa ideia justamente de se criar CVEs para poder publicar, né, essas vulnerabilidades que já apareciam naquela época. E olha que em 99, por exemplo, no Brasil, a internet não era tão expandida. Tá? Começou aqui em 2000, 2000, né, em algumas partes mais centralizadas no Brasil, sim, mas partes mais afastadas, não. Então, acho que a partir de 2000, 2000 e pouco, já se começou, de fato, a propagação, né, das lan houses e tal. E a pessoa começou, de fato, a usar a internet e muitas coisas aconteceram aí, né? Vírus, por exemplo, na verdade, tinha. Quem se lembra aí, né, que é uma casa de Orkut, que é muita vulnerabilidade ali, né? Principalmente em JavaScript. Código de JavaScript. Você pegava um código, até me lembro como se fosse hoje. Você quer personalizar o meu perfil, colocar umas figurinhas, colocar umas animações, era bacana, mas aí, às vezes, quando você não tem o hábito de ler o código, só pouco se falava disso, né? De ataque, mas embutido de um código que iria roubar no teu perfil, né? Então, mesmo se você trocasse a senha, ele conseguia ter acesso novamente ao teu perfil. Acontecia muito isso. MSN, principalmente MSN também, né? Tinha muito vírus. Bom, e outra coisa importante aqui, a gente falou de vulnerabilidades, falamos como essas vulnerabilidades elas são publicadas, e agora a forma como ela é explorada. Tá? Existem algumas coisas interessantes. Ó. Tem três coisas aqui. Exploit, payload, shellcode. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desses três termos aqui. Tem outros também, tá? Mas são os mais comuns, né? Então, o exploit, ele é um código, tá? Uma técnica que é utilizada para que você possa explorar a vulnerabilidade. Ele não causa nenhum dano. Tá? A ideia dele é ele explorar, é validar se aquela vulnerabilidade ela é explorável ou não. Por quê? Quem vai causar o dano é o payload, porque ele vai trazer uma ação. Então, imagina que eu tenho um exploit, que ele explora uma vulnerabilidade no Fortinet, na Fortinet. E essa vulnerabilidade me permite ganhar acesso de root. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai injetar o payload lá, uma carga que vai me trazer uma ação. Que ação qual é? Me dar a conta de root, sem precisar utilizar uma senha, sem que eu precise utilizar uma senha. Ou, sei lá, eu quero executar um comando dentro do Windows. Tá? Quero executar um comando dentro do Windows. Então, eu vou explorar, vou lançar o meu exploit. Quando ele validar que aquela vulnerabilidade ela é explorável, ele vai acionar, vai tomar alguma ação. Qual é a ação?
abrir calculadora, manter uma persistência, instalar um backdoor ali dentro. Tudo isso que faz o payload. A ação maliciosa que vem é do próprio payload. Agora, o shellcode, ele é mais, pode chamar de baixo nível, né? Que é a interação mais com máquina, né? Tanto que ele utiliza aqui, ó, a linguagem assembly, né? Então, ele é um período escrito, né, em código de máquina, assim. Quando executado, ele abre uma shell, né? Ele abre um shell, né? Uma shell. Ou seja, ele vai fazer comandos do próprio sistema alvo para você. Tá? Então, assim, esse aqui, ele é mais diretamente, vai mais lá no baixo nível, falando diretamente com o kernel. Tá? Então, é uma coisa mais rebuscada. Tá? Até mesmo um apt quando se utiliza disso. Por quê? Porque ele se mantém um pouco mais stealth, uma vez que ele vai diretamente lá no kernel. Tá? Os exploits, os payloads, eles podem gerar ruídos. Um bem famoso é o Metaexploit. O Metaexploit, ele justamente ele tem essa estrutura aqui. Ele tem exploit, tem payloads, tem shellcode. Você pode utilizar para explorar a vulnerabilidade. Dentro dele tem milhares, né, de scripts lá. Você pode utilizar para explorar vulnerabilidades. E formas de payload. Então, eu posso injetar lá, explorar a vulnerabilidade e receber uma shell de volta. Tá? Ou, dependendo, apenas gravar um arquivo lá. Que aquele arquivo gravado lá, eu posso lançar um backdoor lá, naquele arquivo. Ou um diretório, sei lá, de agendamento de tarefas, e depois de tempos aquele arquivo vai ser executado, eu consigo ter acesso à máquina sem precisar usar o usuário C, né, que é a famosa backdoor. Então, essas formas são esses tipos de ações que são executados quando há uma exploração de vulnerabilidade. Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Nada? Bom, só para a gente trazer um pouco, não ficar só na conversa, vou tentar fazer com vocês o seguinte. O que acontece? Tenho aqui meu Kali, fazer uma simulação aqui de um ataque, utilizando esses elementos, tá? Então, assim, tem um ativo aqui, tá certo? Então, imagina que eu tenho um ativo aqui de uma empresa que é um CMS, que é justamente um sistema para a configuração de páginas para a internet. Beleza. O que eu preciso? Preciso identificar meu alvo. Eu preciso observar se quais são os serviços que estão abertos lá no meu alvo. Eu preciso identificar se daqueles serviços existe algum que está vulnerável ou não. Tá bom? Então, vou fazer essa demonstração. Essa demonstração, pessoal, ela está publicada também no artigo que eu fiz aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Depois eu posso deixar para vocês, né? Copiar e colar agora, tá? Porque se vocês quiserem fazer depois, vai ter a gravação, você vai lá, aqui, no chat, e pode replicar do mesmo que eu estou fazendo aqui. É só baixar essa máquina que eu estou utilizando e um Kali. Tá? Só fazer download e colocar. Sim, outra coisa importante. Como é que eu faço para configurar? Você pode fazer da seguinte forma. Tenho aqui meu VirtualBox. Eu coloquei, no caso, só o Kali precisa estar para a internet. No Kali, eu configurei duas placas, duas interfaces de rede. Aqui, ó, network. Então, uma está com NAT, que é para a internet, justamente para você poder baixar o script aqui para poder explorar a vulnerabilidade. E a outra, a outra interface é host only, adapter, e se você estiver utilizando o VirtualBox. Mas aí é bem semelhante também para outros visualizadores. Já essa outra máquina, eu estou utilizando, ó, uma única interface. Por quê? Porque é uma máquina vulnerável, então não é interessante que ela esteja publicada para a internet, ou que tenha acesso para a internet. Então só tem uma interface, ó, host on. Tá bom? Pronto. Só para a gente fazer uma simulaçãozinha tranquila aqui, para a gente entender o que é um payload, o que é um exploit, como é que ele funciona na prática. Tá certo? Então, imagina se um atacante tem um acesso inicial, já estou dentro da estou fazendo um teste na rede. Tá? Então, eu preciso identificar os meus ativos.
Às vezes, só chega, ó, tem inventário? Não tem. Então, numa hora que você está fazendo o playtest, ou um atacante está fazendo uma, na fase de exploração, talvez ele identifique algumas coisas interessantes na sua rede. Posso fazer isso de diversas formas. Por exemplo, eu posso fazer uma requisição de ARP na rede. Por quê? Alguém sabe me dizer por que eu utilizaria, por exemplo, tanto no playtest quanto numa fase de exploração? Por que eu utilizaria um ARP scan e não diretamente um scan no modo TCP, por exemplo? E aí, quem sabe? Para fazer o reconhecimento da rede? Isso, eu vou fazer reconhecimento. Agora, por que exatamente o ARP? Computadores que não respondem ao ping. Também, mas assim, tem uma coisa bem interessante aí. Veja, se eu utilizar o Nmap, ele faz muito ruído. E o ARP? Se você pôr na sua máquina aí, na sua empresa, tal, na sua rede, um Wireshark para ouvir, você vai ver que existem muitas requisições de ARP aí. Claro, né? O ARP ele vai ser utilizado justamente para identificar, ele vai preencher a tabela lá do roteador, né, com o IP e o MAC address, né, na camada 3. Então, assim, não posso bloquear o ARP. Tá? DHCP vai utilizar o protocolo ARP para entregar IP para os nodes. Então, se eu bloqueio, eu vou ter que programar aí. Então, é mais fácil fazer assim, ó. Fazer o reconhecimento. Iniciou o reconhecimento. Eu não quero saber, nesse momento, porque até então eu não tenho um alvo específico. Eu sei que existe na rede do cliente um CMS, né, que é um web service que ele tem para construção do página para a web. Mas assim, eu não sei, ele não tem um inventário. Mas ele tem esse ativo. Eu estou procurando alguma coisa interessante. Então, se eu uso esse comando aqui, ó, identificando, ó, o que eu estou fazendo aqui? O ARP-scan, o I maiúsculo, identificando a interface. Lembra, o meu cara tem duas interfaces. Uma interface para a internet e outra interface para a rede local. Então, eu estou utilizando a interface para a rede local. Por quê? Porque a minha máquina ela está com host only. Está numa rede local. Então, quando eu marco lá no VirtualBox host only, ele vai criar uma rede local e vai entregar o IP para essa máquina. Entendeu? Assim como eu tenho um IP. Por quê? Porque o meu virtualizador está entregando IP local para mim, para que a gente possa, as máquinas daquela redezinha, possam se comunicar. Então, aqui eu já tenho alguns hosts, então eu sei que esses dois aqui são da minha máquina, são máquina física, na verdade. Mas esse aqui, ó, tá? Ele apareceu aqui para mim. Apareceu. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui esse IP. Até então eu não estou usando o Nmap. Só fazendo reconhecimento da rede. Explorando a rede. Posso vir e tentar abrir, por exemplo. A primeira coisa que a gente faz, né? Será que existe um servidor web rodando? Será que deixou a máquina? Não é possível. Não, deixa eu ver. Pronto. Olha lá. Então, claro, existem outras formas, tá, gente? Se a gente for entrar aqui em detalhes, a gente vai passando aí todinho aqui, só nessa fase de reconhecimento. Mas assim, pronto, identifiquei aqui. Esse carinha, Drupal. Beleza, posso testar se adivinha de mim, lembrando que ele está no escopo, se for um teste ou se for um atacante, não tem escopo nenhum, e vai barbarizar, né? Então, mas aqui eu já sei, ó, que ele já tem uma aplicação web rodando dentro dele. Esse meu rosto. O que é que eu posso fazer agora? Também. Eu posso, agora sim, eu posso usar o Nmap para identificar, certo? Espelho. Eu não faço a execução de nome, né? Menos A. Claro, o menos A ele é mais agressivo, né? Tá? Ele é mais agressivo. Então, assim, eu não utilizaria ele. Mas, assim, como nós não estamos utilizando, não está preocupado em se vai fazer ruído ou não, mas, assim, ele é mais agressivo, né? Ele vai rodar vários scripts aqui para poder identificar, inclusive vai fazer um trace route. Aí eu pergunto,
Esse scan aqui, ele faz até um trace route, vocês vão ver. Outra pergunta, como é que seria interessante uma ferramenta dessa me trazer um trace route também, incluir? O que vocês acham? É interessante? Aqui, ó. Vai mapear o Só. caminho, né? Até chegar ao rua. Exato. Tá vendo? Por quê? Porque no meio do caminho, talvez ele esteja em outra rede. E, para nossa sorte, de um pentest ou de um atacante, alguém não segregou a rede de maneira correta ou não colocou uma policy específica. Então, eu consigo saber quais são os saltos que está chegando até meu alvo. E eu posso também mapear esses saltos para ver se eu encontro alguma coisa interessante. Porque, imagina, se eu encontro um file pelo meio do caminho aí, ou encontro um roteador de borda. Né? Então, se eu consigo acessar um roteador de borda, imagina, acessei o roteador de borda, olho lá a tabela, o SPF lá, ele usa o SPF. Opa, vou brincar aqui um pouquinho. Ou se não usa BGP, sequestro, o ASN dele. Vê o problema. Então, às vezes, a gente pense como um hacker, né? Então, assim, você tem que pensar fora da caixa. Sempre pense, sempre pensar um pouquinho no pior, né? O que pode acontecer. Então, vai pensando, ó, se acontecer isso, tal, entendeu? Deixa o microfone aberto aí. Entendeu? Então, assim, sempre pensando um pouco mais à frente. Porque talvez, ó, alguém tenha deixado os saltos aqui interessantes. Eita, olha lá, quantos saltos eu não consigo chegar. Aí, às vezes, o roteador ele está com outro IP, porque ele está conectado com pernas em outras redes. Talvez a tua rede esteja segregada, mas a ele não. Então, ele tem acesso. Ademais, eu posso fazer uma exploração de vulnerabilidade. Mas vamos lá. Voltando para o nosso alvo, o que é que a gente encontra aqui? A gente encontrou ó, a porta do SSH, 80, o HTTP Apache, ó, já é interessante. Porque se ele tiver exposto para a internet, ele pode procurar vulnerabilidades na versão desse serviço. Então, o Nmap ele vai fazer isso, ele vai te trazer as informações das portas lá do serviço, se você dá a porta e da versão. Por isso que eu utilizei o menos A. Se não fosse menos A, menos SV, para fazer a versão dos serviços. O A é mais agressivo, mas aí ele traz bastante coisas que eu posso utilizar. Nessa aplicação web que está utilizando, eu utilizo aqui, ó, no TP Server, o Apache, aqui tem o Drupal 7. Tá? Então, ou seja, confirmando novamente que já tinha visto antes. Existe uma aplicação web rodando nessa máquina. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Não sei quantos de vocês já ouviram falar desse carinha aqui, ó. LS, USR. HTTP. O que acontece? O Nmap, ele é um porta scan. Sabe, o porta scan, ele pode identificar host, fazer um host discovery na rede também. Ele pode, inclusive, ele pode executar alguns scripts de vulnerabilidades para testar e ver se aquele ativo ele é passivo de uma vulnerabilidade específica. Tá claro? Não tem, não são atualizadíssimos, mas não impede que você possa criar um NSE, né, Nmap Script Engine, e colocar aqui dentro e alimentar essa base e utilizar, tá bom? Mas vamos fazer um teste aqui, vamos descobrir, por exemplo, eu sei que lá está rodando um servidor web e eu sei que aqui dentro é uma base de scripts que o Nmap já tem prontinho para poder testar novidades. Tá bom? O LS ele vai trazer para mim aqui, ó. Então ele trouxe CVEs, HTTP full, né? CVE, tal. Veja que tem umas bem antigas. Mas é bem antigo. Cuidado que não se engane. Existe empresa ainda, já peguei empresa utilizando Debian 4. Você que já usou Debian 4. Se você procurar aí, Debian 4, End to Live, End to Live, né? Que eu fiz suporte dele.
vai ver que não existe nem mais suporte para esse cara. Mas a galera está utilizando. Tá? Eu vejo o perigo. E se você bota a data aí, procura a data do Debian 9, a data do patch dele, então veja que não é de se virar, existem empresas. Tá? Existem empresas, existem setores específicos que não sei o porquê, mas mantém serviços legados, talvez seja uma aplicação específica, às vezes o pessoal com medo, um sistema web muito grande, que não quer atualizar, e vão deixando lá. Pode acontecer. É raro, mas acontece sempre, tá? Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar todos esses scripts aqui, ó, e testar. Por quê? Porque eles vão testar vulnerabilidades em serviços web, que utilizam o protocolo HTTP. Só que eu não vou executar um por um. Complicado. Fazer isso aqui de por um. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Nmap, P, N, menos P, a porta. Qual é a porta que está rodando lá no meu servidor? 80, menos, script. Por quê? Porque aqui eu vou chamar aquele script lá do Nmap NSE. Então, eu vou testar HTTP traço pai de carne. Pronto. O que eu estou dizendo? Todo script que começar com esse termo aqui, ó, execute somente. Que é aquela quantidade que tem lá. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso passar o IP. O IP do meu alvo é 92.168.108, se não me engano. Vai executar aí. Posso ser que ele demore um pouquinho para executar, mas vamos deixar aí e ver o que acontece. O que apareceu para mim, ó? Esse cara está vulnerável. A vulnerabilidade, olha o problema. SQL, gente. Status, vulnerável e já foi explorado. Passo a CVE, 2014. Veja, bem antigo, né? Então, aqui ele vai te dar informações. Então, essa vulnerabilidade, né, tá no API deles, do Drupal, e da versão 7 até antes da 7.32. Então, aqui vai colocar também os links, caso você queira dar uma olhadinha, são os links que você vai olhar as referências referente a essa vulnerabilidade, que é do MITRE, CVE. Então, veja que bacana. Ele trouxe para a gente essas informações todinha, já está indicando, veja, ele só fez um teste, é vulnerável. Não fez dano nenhum, não causou dano nenhum. Esse que foi rodado aqui, tá? Só que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente pode ir um pouco mais além. Eu já sei que ele tem essa CVE, posso procurar por essa CVE, POC, tal. Eu posso também procurar, por exemplo, Drupal 7 Exploit. Aonde? Pode vir aqui, ó. Está aqui. Drupal 7 Exploit Site. Isso aqui é uma doc do Google que eu quero procurar em um site, tudo que tiver dentro daquele site. Não quero procurar na internet toda, não. Quero específico. Por quê? Geralmente, quando se disponibiliza exploit, tem dois locais. Assim, os dois principais locais que o pessoal procura, que é o exploit.db, tá? Você procura aí, exploit.db, e tem o GitHub. Tem muitas POCs e muitas exploits que são disponibilizados por lá. Claro, é interessante que você consiga ter um pouco de conhecimento de linguagem de programação, Python, um pouco de Python, para poder entender o que o código faz. Porque, às vezes, aquele exploit ali é um cavalo de Troia para você mesmo. Tá? Vai te abrir um backdoor para o cara lá. Vou tomar muito cuidado. Certo? É bom você, por isso que você tem que ter um pouco de entendimento de linguagem de programação, entender o que é uma classe, tal, só apenas para você conseguir ler. E ver e bater o olho rapidamente e ver que aquilo não é ofensivo. Então, se eu fizer essa busca, vai aparecer algumas coisas interessantes. Ó.
2008, 2018, diga. Tal. Coisa, Drupal Core, Execution, Drupal. Tem um aqui que eu usei, que eu vou usar aqui, que ele é bem interessante e está funcional, né? Por isso que eu vou usar ele. É isso aqui. Tudo isso aqui, pessoal, tá lá no artigo, tá? Não tem problema, você tem que anotar. E se pegar no artigo, vai estar tudo lá. Inclusive, eu vou até pegar para digitar aqui. Então, dessa forma você consegue, e é dessa forma que os atacantes conseguem. Ah, Wagner, mas no playtest vai fazer isso? É o importante, tá? Geralmente, no playtest, ele vai fazer isso até isso aqui, essa parte. Detectou, está explorável, validou, beleza. Se você validar de uma outra forma, ele só vai continuar explorando. Por exemplo, eu vou testar de fato, se houver permissão. Por quê? Que imagina, você está fazendo isso num sistema de produção, dá um crash, que a gente vai já dar um ponto exploit já para cima dele. E junto com ele vai vir um payload, vai executar uma ação. Então, imagina que na hora que ele detona o payload, ele crash, tela azul, ou crash o sistema, trava, tem que reiniciar, não volta mais. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que existem as regras de engajamento, é justamente para isso. Para você definir o escopo de atuação e até onde você vai, para não dar problema. Porque aí você se emociona, né? Vai dar uma de herói, termina crashando um ativo com o cliente vai se perder dinheiro. Lembra, a segurança da informação, ela tem que andar ao lado do negócio, proteger o negócio, ser parceira, ser amiga, e não trazendo problemas, dificultando a vida. Certo? Então, dentre esses todos os exploits que tem aqui, eu vou utilizar esse carinha aqui. Cadê? Então, eu venho para cá, que eu vou copiar agora também. Agora, tem que copiar, porque de cabeça não dá para você memorizar toda. Ó, tá vendo? Você faz a procura, o docs, ó, pronto, tá aqui. É que eu vou utilizar a pasta PT, porque por boas práticas, né? Já que é uma pasta, um diretório que é utilizado para aplicações que não são nativas do próprio sistema Unix, né? São de terceiros. Então, geralmente a gente coloca ali. Deixa bem claro. Você poderia colocar em qualquer diretório, tá? Isso aqui é somente o precisinho. Só vou copiar esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse aqui eu já fiz. Esse aqui eu não vou instalar, pessoal. Esse cara aqui, ó. Eu já instalei, tá? Esse aqui eu já instalei. Eu não vou instalar de novo, senão ele vai acusar. Tá? Mas eu já fiz a instalação dessa dependência. Por quê? Esse exploit aqui, ó, ele é feito na linguagem Ruby. Então, ele precisa dessa dependência aqui do Ruby para poder ser executado. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui entrar na pasta diretório cd/pt. O diretório só para deixar organizado. Web. Vou clonar aquele repositório. Se der algum problema, pessoal, já clonei ele antes em outro diretório, aí só precisa tal. Às vezes acontece, fora do ar e tal, mas eu já teve baixado aqui na minha máquina. Beleza? O que é que vai acontecer? Ó? ls-lh. Pronto. Tá aqui o diretório. Ele baixou, que é o do GitHub, que é o Drupal. Então, antes de você executar o exploit, você tem que instalar essa dependência aqui do Ruby. Como eu já instalei, eu só vou entrar no diretório e vou executar esse carinha aqui. Ó. Esse carinha vai ser executado, ó, RB de Ruby, tendo como alvo lá o protocolo HTTP e o alvo é a máquina lá que você achou como alvo, tá bom? Então eu venho aqui, copio. Dá pequeno aí, pessoal, para ver. Me avisem. Então, som aqui. Pronto. Então, meu alvo é esse. O que ele vai fazer? Veja, agora, esse carinha, ele tem um exploit. Ele vai explorar a vulnerabilidade lá. Eu testei com ele mesmo. Ele disse que ok, está vulnerável. Vou agora validar, certo? E vou injetar um payload para me retornar alguma coisa lá. Uma ação que eu quero. Tá bom?
Então eu vou executar, torcer para o crash. Opa, deu problema com ele. Ah, tá. O que aconteceu aqui? Não acessei o diretório. Opa. Que é o diretório onde está o exploit. Executou. E aí, o que vocês acham? Aconteceu alguma coisa? Deu erro? Foi sucesso? Consegue identificar o payload? Diga aí. E aí, pessoal? Pode falar, pessoal. Tímido não. E aí, tive sucesso ou não? Só tá tudo. Ele retornou um response 200 ali, né? E aí, mas eu tive sucesso ou não? Sim. Aonde ele me diz isso? Onde fala payload, echo. Cadê? Aquele começou, né? Ó, veja que interessante. Ele vai fazendo vai gerar o exploit, né? Para fazer a exploração. Tá? Aqui ele começa testando, né? Primeiro, ó, encontrado, tal, ATP, form aqui, ó. Vai testando, ó. Tem um form, validando. Veja que interessante. Ó. Aqui ele chega testando code execution, método name, payload, vai montar isso aqui, ó. Se for válido, ele vai ter que receber a mensagem, o resultado. Ó, o mesmo resultado que ele recebeu. Ó, boas notícias, ó. Ele é explorável, ele recebe isso aqui. Tá. Mas o que ele vai fazer agora? Veja, ele vai te trazer um shell reverso. Como é que eu sei disso? Ó? Testando. Ele coloca um shell aqui, um arquivo, shell.php, tal, 200, ok, ó. Ele consegue, não é isso? Então ele vem para cá, vai escrevendo, ó, no root, a raiz lá do servidor. Olha o que ele vai injetando aqui, ó. Olha como ele faz, ó. Primeiro, o que ele faz nesse payload? Ele vai obfuscar, encodando, comando, ó, em que? Base 64, e escrevendo aonde, ó? Shell.php. Ele vai chamar aqui, ó. Aqui dentro. Por quê? Porque ele vai criar um backdoor, vai devolver um shell. Se der tudo certo, aqui embaixo, ó, já vai criar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que ele conseguiu. Tá? Escrever lá dentro o shell e conseguiu executá-lo e trazer de volta. Então, o que, é que ele trouxe para mim? Ele trouxe uma shell. Como? Como é que eu sei? Porque aqui, ó, shell.php -d, uma variável C igual a hostname. Ou seja, quando você trouxer o shell para mim, traga para mim o hostname. Qual é o hostname? Esse cara aqui, ó. DC-1. Então, tenho minha shell. Se eu vir aqui, ó, outra coisa interessante, ó, ID. Porque às vezes o cara ganha shell no servidor ou EMAI. Aí o servidor se dispara lá. Porque ele quer saber qual foi o usuário que ele conseguiu a shell. Não, você pode ver aqui, o ID, né? Também vai te dizer o que você está utilizando. É outra forma também de você manter esse stealth aí. Ou seja, já estou dentro da máquina. LS não é a minha máquina, tá? Olha lá. Os diretórios que eu tenho. Os arquivos, na verdade. Você quer sair do web. Já estou lá dentro. Ou seja, explorei a vulnerabilidade, utilizei um exploit válido, ele executou o payload faz o quê? Ele me traz um shell de volta, um shell reverso para mim. Para que eu possa ter acesso pela máquina. Eu já tenho acesso à máquina aqui.
claro, não sou root. Eu sou usuário www-data, que é justamente quando você instala lá o Apache, serviço web, ele cria esse usuário aqui, ó. Ou seja, ele ganhou, aí, claro, né? É a parte da declaração de privilégios e tal. Por quê? Porque aí você vai tentar ver se consegue um pouco mais de privilégio, porque esse cara é bem limitado. Ele tem suas limitações, ele não é um root. Porque você conseguiu apenas um acesso ao servidor, não utilizou senha nenhuma. Viu que lá tinha, na página, na interface, tinha usuário e senha, mas a usuário e senha é para um painel de gerenciamento do servidor web, não é do sistema. O que você tem aqui é o do sistema operacional. Você pega lá, DC1, VA, olha lá, o IP dele. Entenderam aí? Então, é dessa forma que as vulnerabilidades elas são exploradas. Por isso que é o perigo não tratá-las. Agora, imagine isso para a internet. Como assim? Vamos lá no Shodan. Já tem uma doc aqui, ó, marota. Não sei se vocês conseguem ver aí. Está nítido. Se não tiver, me avisa, mas eu vou dar um zoom aqui. Então, o que é que eu quero procurar? Ó? Veja que é bem interessante. Assim como o Google, o Shodan também tem algumas docs para você procurar informações. Na talk passada, eu mostrei que você pode procurar pela doc produto, né? Product version. Aqui não. Aqui, por exemplo, é um componente web. Aí ele já trata de outra forma. Tá? Então, aqui, se eu procurar http://componente Drupal pelo Brasil, claro, se eu tirar o Brasil, vai vir um bocado, mas só para a gente restringir a nossa área de atuação. Então, no Brasil, ó, 5.855. Não quer dizer que esses caras estão vulneráveis, tá, gente? Estou dizendo aqui, para que eu possa identificar ativos na internet utilizando esse framework Drupal, a tecnologia web Drupal, eu posso utilizar essa doc. Agora, por exemplo, se eu vier aqui, ó, Catalyst e Systems. Catalyst aparecendo com Cisco, né? Não sei se é Cisco que tem um modelo, né? Catalyst. E pode ser até um honeypot. Olha a quantidade de porta tá aberta. Mas se eu for aqui embaixo. Pronto. Então aqui, por exemplo. Opa, pronto, isso aqui, ó. Se eu quiser procurar ativos com Next.js. Por quê? Porque existe uma vulnerabilidade pesada aí que saiu em dezembro, se estou enganado, 2025, que é o React to Shell, que ele bate forte aí nessa tecnologia aqui, ó. Tá? Então, essa e outra, não estou lembrando qual é o nome. Deixa eu ver se esse aqui tem, eu bato o olho, já lembro. Não. Ó, se você quiser procurar, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai procurar tudo que for Angular. Aí eu posso descobrir se existe uma vulnerabilidade do Angular. Eu vejo lá. Agora, se tiver, aqui embaixo também ele diz, ó. Dependendo, tá? Olha, vulnerabilidade quentinha, ó. 2026, ó. Agora tem que ver qual é o produto que está vulnerável, né? É um semestre também, ó. API, ó. Isso aqui tá recheado. Eu acho que isso aqui é um honeypot. Eu acho. Aqui tem outra também, 2006. Mas se você procurar, tem várias vulnerabilidades aqui, ó. Aqui embaixo ele marca. Tá vendo? Ó? A severidade aqui é quantidade. Quanto maior, ele vai colocando aqui, ó. Mano, na verdade, né? Vai agrupando por severidade. Ó. Tá vendo? As coresinhas. Então, essa aqui é a mais severa. O serviço vai trazendo aqui, ó. A gente tá procurando Drupal, aproveitou e já vieram outras para dar uma espiadinha. Você ligando isso.
Isso aqui, ó. Ó, aquizinho, ó. Isso aqui é e-mail, né? 5. É, 5. E-mail. Tem vulnerabilidade para isso aqui, ó. Inclusive já está apontando 12, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, já vai mostrar. Você vê associado a esse carinha. Tá? Por aí vai. Então é dessa forma que você consegue também encontrar componentes expostos na internet. E talvez, se der sorte, você consiga também achar nessa versão, que é a versão 7. Aqui ele não traz, ó, a versão. Isso não traz. Infelizmente. Mas aí é questão de comprar mesmo. Você vai ter que ler o header dele. Desses caras aqui, você vai acessar e vai lá e ver o header de cada um, de cada requisição que foi, talvez tenha, se não me engano, tem. Se não me engano, tem aqui, ó, a versão. Aqui. Vai virar por aqui, ó. Olha isso. Então, acho que vai virar por aqui. Vou mostrar a versão. Aí talvez nessa brincadeira você acaba terminando achando até outras vulnerabilidades. Que não é pertinente essa versão de 2014. Versão 7. PHP, uma versão interessante. Isso aqui você pode pegar, jogar, por exemplo, imagina que esse cara aqui, ó, PHP 723, ele é vulnerável. Posso pegar isso aqui e jogar lá no chão para pesquisar. Então ele vai trazer para mim essa informação aqui no header. Talvez no produto não acho no produto, mas utilizando essa header, essa doc aqui, ó, consigo achar. Tá? Mas lembrando também que vai depender também se você é membership ou não. Esse aqui eu sou membership. Então ele dá uns privilégios a mais. Né? Mas aí não se preocupe, porque de ano em ano eles te lançam promoção de $5. Aí aproveita, compra, porque vale muito a pena. Muito a pena. Você poder utilizar essa docs e é bem mais rápido. E entre outros recursos também. Bom. Dúvidas? E aí, gente? Por aqui, compartilhamento. Tá me ouvindo aí? Oi, tô ouvindo. Na verdade, não é nenhuma dúvida, né? É um complemento rápido aqui. Isso que tu mostrou, a gente que trabalha aqui do lado de Search, a gente faz muito hunt, principalmente quando a gente está... Assim, principalmente quando é incidentes que envolvem ou ataque de ransomware, ou tem alguns C2, ou algo assim. Então, a gente mapeia, por exemplo, que tipo de server teve um ambiente, que tipo de ataque pode ser do viés principal de entrada do incidente, né? E aí a gente começa a construir, né? A timeline de eventos em relação ao incidente, e muitas vezes é baseado na CVE. Porém, entretanto, todavia, nem sempre vai haver uma CVE. Não é porque não tem uma CVE que não tem uma vulnerabilidade, né? A CVE é algo que ele é mapeado por algum fabricante, né? Ou listado por alguém que encontrou e tal. Mas muitas vezes não tem. Muitas vezes é um zero day, muitas vezes existe uma CVE que ela ainda não foi catalogada e que os grupos têm, por exemplo. É muito comum também. Então, tem uma galera que diz que não tem CVE, não tem vulnerabilidade. Não é isso, viu? Tipo, não ter CVE não quer dizer que não teve vulnerabilidade. Talvez você não tenha encontrado a CVE, mas que ela existe. E muitas vezes a vulnerabilidade ela não é tecnológica, ela pode ser processual e, inclusive, também humana. Né? Então, não só da parte digital que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar toda a cadeia aí de ataque, né? Desde o cara que está na portaria
que entra sem acesso e, a partir disso, se torna um incidente de segurança, né, caráter acesso indevido, quanto de uma CVE que tu mostrou aí, por exemplo, que está listada lá no Showdown, por exemplo. Lembrando que isso tudo é um banco, né? Um banco de dados aí de CVEs, né? E também tem a questão que, tipo, talvez não tenha saído ainda, talvez só saia a CVE depois que o fabricante corrigir. Tem todas essas nuances aí que fazem parte aí. A gente precisa saber separar, né? O João do Tigre, né? É por aí mesmo. E aí, galera? Mais alguém aí? Uma coisa? Ninguém? Tranquilo? Gostaram aí? Lembrando também que né? estamos com os abertos para o curso de Threat Hunting aí, desse rapaz aí, viu? Lembrando, né, como vai ficar gravado, o curso já começamos os 2 treinamentos de State Response parte 1, parte 2. Vai ter uma nova parte 1 agora. Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo ainda para se inscrever. Parte 1 vai ter uma nova no mês que vem agora. Mês que vem tem o parte 1. Mês que vem também tem o Threat Hunt, tá? Então aí já aproveita, já embala aí tudinho, tá certo? Então muitas coisas que, assim, como eu falei para vocês, não dá para mostrar tudo aqui, né? Não dá, muita coisa. E tem coisas que, como essa gravação ela vai para a internet, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre vou pontuando algumas coisas, né? Ó, pessoal, Marco Civil diz isso. E como ela vai ficar exposto para ter esse disclaimer, né? Entender que isso aqui é algo didático, não é mostrando que você vai, para você explorar, até porque, como eu falei, já veio no começo da live, Marco Civil, mesmo se você utilizar, por exemplo, um simples porta-scan sem autorização, é crime. Certo? É crime, porque você tem que ter autorização, o pretest tem um escopo definido, tem uma assinatura, que ele assina um documento lá, então é tudo organizado. Você não pode sair no calor da emoção escaneando tudo. Ah, mas o Shodan é uma base de dados, é um reconhecimento passivo, você não está fazendo contato direto com aquele ativo. Ele já é por padrão dele, é um crawler. Ele sai mapeando e armazenando. É tanto que, se, por exemplo, se o teu ativo, se você tiver IP público, pega teu bloco de IP ou alguns IPs, bota no Shodan, se aparecer alguma coisa, aí você fecha uma porta. Daqui a algum tempo, quando o crawler rodar novamente, e aquela porta que você fechou, ele já não vai mostrar mais. E assim vai. Agora, já existem outros que têm uma base mais extensa. Mesmo que você tenha fechado aquela porta lá, não publicou mais, mas ele mantém lá com registro. O Census, por exemplo, o Census tem uma base gigantesca. Agora, pena que não é tão barata. Se ele fizesse a promoção que nem o Shodan faz de $5, seria o primeiro a adquirir, né? Mas, infelizmente, né? Sonhar ainda é possível, né? Bom, pessoal, então, uma outra também coisa só para... tem os hackers, né? Que eu tenho aqui 20 VPNs, eu tenho não sei o quê, isso aí só em filme, tá? Isso aí só em filme. Se você acha que você tem 50 VPNs, 3 VPS, você não vai ser pego, eu só preciso que a sua conexão fique instável. Só isso. Não precisa de muita coisa, não. Pode achar o cara, não. Então, tipo, cuidado aí. Exatamente. Aí nos cursos da gente, aí, claro, existem alguns desafios que a gente faz nos cursos, e aí a gente mostra algo um pouco mais avançado, para que você possa se proteger, identificar como um ataque pode acontecer e você também se proteger. Tá bom? Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, já que não temos mais nenhuma pergunta, tá certo? A live ela vai ficar gravada. Na descrição da live aqui no YouTube vai ficar os acessos aos cursos, que tiver interesse. E outra coisa, pessoal, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá certo, pessoal? Se inscrever no canal também para dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Então, pessoal, obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa noite.